Muito obrigada, a palavra está com você. Bom dia, Graziela, muito obrigado. Quero cumprimentar aqui todas as colegas e colegas da mesa e dar um bom dia especial a todos os professores e professoras, nossos colegas de ofício também, e parabenizar essa iniciativa da Secretaria de Educação, para que a gente possa lidar com um tema tão complexo que tem afligido as escolas, a educação do Brasil, eu acho que junto com ações estruturadas e desenvolvidas ao longo do tempo, a gente vai conseguir superar e fazer da escola o que ela tem que ser, um espaço vinculado à comunidade para a formação de crianças e adolescentes, para melhorar no desenvolvimento do nosso país. Então esse é meu desejo. E aqui me deram um desafio enorme, que é falar em 20 minutos sobre a nossa saúde mental, num ambiente hoje que está tão hostil e que certamente abala a nossa saúde. Então, primeiro eu queria me apresentar de maneira mais próxima, talvez, essa coisa que a gente é professor, não sei das quantas cargos, eu acho que isso nos distancia, enquanto pessoas. Queria que vocês me olhassem como um colega de trabalho, um professor também que tem que lidar com os mesmos desafios, que vocês têm enfrentado no dia a dia. Adicionalmente, eu estou na gestão, e aqui eu faço um acolhimento a quem está na gestão também, dirigentes, diretores e diretoras de escola, porque às vezes o espaço da gestão é ainda mais solitário para lidar com problemas complexos, porque chega a questões muito difíceis, e todo mundo esperando, toda a comunidade escolar esperando uma decisão essa que também não é fácil para a gente tomar, porque a gente também está inseguro, a gente também está com medo, e a nossa saúde mental também está abalada. Então, acho que é nesse contexto de muita proximidade que eu me coloco com vocês. Sou dirigente da Universidade Federal de São Paulo, além de pesquisador dessa área, e tive que tomar decisões do tipo se abriríamos a universidade, naqueles momentos que estavam acontecendo ameaças ou não. E aí a gente fez decisões muito, muito importantes. Eu acho que a nossa presença enquanto instituição de ensino é o fato da gente estar unido, enquanto uma política de Estado que vai nos blindar contra a violência. Eu acho que se a gente reagir de maneira a dificultar o acesso às nossas instituições, eu acho que a gente vai criar um ambiente hostil, e aí não sou eu que estou falando, na área a gente falava para a gente já há muito tempo que a violência não é a manifestação do poder, a violência, na verdade, ela é usada por pessoas que se sentem enfraquecidas, então é a gente, enquanto instituição de ensino, enquanto profissional, que unidos por meio de políticas públicas, que vai dar uma boa resposta para a sociedade, espero que a escola esteja livre de violência. Bom, mas eu vou ao que me cabe aqui, que é fazer uma apresentação bem rápida sobre as questões de saúde mental. Só um segundo. Aqui é aquele momento que a gente paga mico, que a gente apresenta a tela 5 vezes por dia, e na hora que a gente está com 5.000 pessoas assistindo, a gente erra. Mas dá certo. Pronto. Agora foi. Bom, imagino que vocês estejam vendo minha tela. Por onde eu gostaria de começar? Primeiro, que há uma relação direta entre saúde mental e violência. Então, a gente tem uma pergunta, ontem eu participei de uma outra live que a gente fez aqui na universidade, uma das questões era, somos seres pacíficos ou seres violentos? Eu sinto informar que essa passividade que a gente imagina ser a nossa essência, ela não está sozinha. Todos nós temos uma dimensão da violência presente em nós mesmos. Falar da nossa saúde mental não é só falar da violência quando a gente é vítima, mas é também identificar no nosso dia a dia situações que a gente também violenta e que a gente magoa pessoas. As relações autoritárias, às vezes, que a gente desenvolve com pessoas. E eu acho que é trabalhando com essa violência, na visão mais ampla possível, que a gente vai conseguir fazer com que o clima da escola, ou de outros ambientes que a gente vive, fique um clima melhor. E climas melhores vai fazer bem para a nossa saúde mental. Então, acho que é um pouco nessa perspectiva que eu gostaria de começar. E conceituando, saúde mental. Eu acho que hoje a gente tem acesso a muita informação sobre o que é saúde mental e algumas vezes informações que distorcem o conceito da saúde mental. Eu vejo hoje que há uma certa ditadura da felicidade, como se a gente tivesse que estar feliz o tempo inteiro.
né? E definitivamente saúde mental não é esse estado de eterna felicidade, simplesmente porque esse estado não existe, né? Mas a saúde mental é a gente se sentir bem para responder adequadamente aos desafios que a gente tem na vida, né? Então, ter boa saúde mental não é estar feliz o tempo inteiro, né? Às vezes é inclusive estar triste por conta de algo que nos aconteceu, mas é conseguir lidar com essas emoções, né, sem fazer que a nossa vida paralise por isso, né? Então é a partir desse conceito que eu gostaria que a gente pudesse pensar depois como a gente pode cuidar da nossa saúde mental. Outra questão é que a saúde mental não está relacionada só às habilidades emocionais, né? A gente associa muito hoje a saúde mental às emoções, mas é lembrar, né, que a saúde mental é algo que acontece dentro do nosso cérebro, né, uma questão muito complexa, mas que ali também que acontece o nosso aprendizado, a nossa forma como a gente pode ensinar, se comunicar, os nossos comportamentos. Então, às vezes, a gente está com foco muito nas emoções, né, e a gente precisa lembrar que, enquanto professores, né, enquanto instituição de ensino, a saúde mental faz parte do nosso trabalho. Porque se eu tenho, por meio da saúde mental comprometida, né, um prejuízo nas habilidades cognitivas, se a nossa saúde mental e a saúde mental dos estudantes não estiverem, né, satisfatórias, a gente não vai conseguir cumprir o nosso papel, que é o papel educacional, né? Então essa é uma pergunta que a gente se faz às vezes, né? Por que saúde mental tem que ser um assunto hoje lidado também nas escolas? Porque eu acho que sem uma boa saúde mental a gente não consegue atingir o nosso objetivo final, né, que é produzir educação, né? Então acho que essa é uma questão para a gente pensar e poder amadurecer futuramente. E qual que é o cenário, né, que a nossa sociedade vive, que as escolas não estão diferentes, né, que elas também estão inseridas na nossa sociedade com muita violência? É lidar com medo, com tristeza, né, com incertezas. A gente que é educador tem lidado com sofrimento e com estresse crescente. A gente mal conseguiu lidar com a pandemia e com as consequências da pandemia, e agora vem essa onda, né, de violência, e lembrar que essa violência não é de agora, né? Eu tenho trabalhado num projeto aqui em São Paulo, que foi um projeto criado, muito parecido, né, com um projeto de convivência democrática, desde que a gente teve atentado na escola de Suzano, na escola Raul Brasil, né, isso há 4 anos atrás. E, infelizmente, a gente viu novamente atentados como esse acontecendo, né? Então, como que a gente lida, né, com esse medo, com essa tristeza, com essa incerteza no nosso dia a dia? É algo que eu quero falar mais para o final aqui da minha apresentação. Importante lembrar que falar hoje de saúde mental é também falar da nossa saúde física, né? Não está dissociado, e a gente lidar, né, permanentemente com o estado de estresse vai fazer mal para a nossa saúde, né? Então, em termos mais científicos, toda vez que a gente está estressado ou sobre uma forte emoção, a gente tem a liberação do cortisol, né, que é essa substância que nos deixa em alerta para produzir uma solução, mas que a longo prazo, né, isso vai aumentar a nossa chance para obesidade, para hipertensão, para diabetes, né? Então a gente pode ter, inclusive, a nossa expectativa de vida diminuída se a gente não conseguir lidar bem com o nosso estresse. E quando eu falo a gente, né, eu falo a gente no sentido mais amplo possível, porque a gente está aqui, né, num ambiente de trabalho, lidando, né, com situações e com estruturas que estão sendo criadas para ajudar as escolas a lidarem com a questão da violência. A gente espera que isso traga um bom resultado à saúde mental de todos nós, mas só isso não vai ser suficiente, né, porque tem uma dimensão da saúde mental que ela diz respeito à nossa individualidade, a forma como a gente também lida com a nossa saúde mental, né? Então, a gente tem que, do ponto de vista político, né, conseguir articular ações para que o ambiente seja mais seguro, mas do ponto de vista pessoal, a gente vai ter que lidar com os nossos hábitos de vida, com a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com as nossas relações familiares, com a nossa relação hoje com as redes sociais, com a nossa qualidade de sono, com a prática de atividade física, com a alimentação, né? Então percebo que tem uma dimensão que ela é institucional, né? Mas tantas outras ela vai exigir da gente um esforço para que a gente possa favorecer a nossa saúde mental. Bom, muito rapidamente, né, eu queria só nomear quais são as principais questões de saúde mental que a gente tem enfrentado. Ansiedade, né? Então, a ansiedade ela não é
um transtorno em si, né? Ela é uma reação natural do nosso organismo, é bom que fiquemos ansiosos, né? Então, eu estava ansioso para estar aqui com vocês hoje, com uma audiência tão grande, e isso me mobilizou, né, a estudar, a preparar uma apresentação, né? Então, a ansiedade ela pode ser algo que nos impulsiona a produzir um resultado melhor. Mas a ansiedade fora de limite, ela pode ser paralisante, né? Então a gente fica com medo, a gente antecipa situações que não necessariamente vão acontecer e faz com que, né, a nossa vida fique muito difícil. Aconteceu muito de ansiedade, né, recentemente, quando a gente se questionava como ir para a escola, como ficar na escola sem me sentir seguro, né? Então é um sentimento e uma emoção que a gente vai ter que lidar. A depressão, né, está caracterizado aí por um humor deprimido, mas é prolongado, né? Então, a gente fala muito de depressão, às vezes, no senso comum, como se a gente tivesse proibido de ter um dia ruim, um dia triste. Isso é normal, né? É importante que a gente reaja a coisas que acontecem na nossa vida e, às vezes, a reação que uma determinada situação nos pede é a tristeza. Mas é importante que ela não seja prolongada, né? E que ela não impeça que minha vida siga, né, com todas as coisas que eu acho que eu tenho que fazer, produtivo, né, com as minhas relações familiares, com lazer, né, e todas as outras coisas que a gente escolher fazer. Eu trouxe de propósito essa questão da tecnologia, né, na educação, porque eu acho que o medo e a violência, ela está passando por aqui hoje. Se a gente fosse pensar anos atrás, talvez uma ocorrência numa escola não geraria um medo num país inteiro, como aconteceu recentemente, né? Então, o poder da disseminação da informação faz com que a gente tenha que lidar com a vida presente, com as relações olho no olho que a gente está vivendo, mas a gente hoje não consegue se desconectar de tudo aquilo que acontece no virtual, né? E isso tem feito um mal danado para a nossa saúde, né? Então, a gente está preocupado com alguma questão da vida, mas a gente está vendo o tempo inteiro notícia de guerra, de atentado, de violência. A gente precisa escolher, talvez, um melhor uso para essas redes sociais, para que isso não afete tanto a nossa saúde mental. E a saúde mental, ela vai estar atravessada pelas nossas relações pessoais, familiares. A gente não pode deixar também que essas tecnologias piorem a qualidade das nossas relações com as pessoas. E por final, né, falando aqui da questão aqui mais do que causa problemas, né, a redução do sono. A gente tem dormido pouco, tem dormido mal, né, e o tempo de tela tem influenciado também. E aí o desafio, né, de cada um de nós, professores, que é lidar com o estudante, né, que teve problemas de indisciplina, que tem essas questões que nos desafiam, mas que é, né, próprio do nosso ofício tentar, né, colocar fazer dos processos desafiadores, né, uma forma que todo mundo possa sair de lá fortalecido e com aprendizado. Bom, e aqui é a parte mais importante, né, da nossa conversa aqui, que é como que a gente pode se cuidar, né? Então eu já falei, adiantei que uma parte do cuidado ele vai depender de uma estrutura que eu entendo aqui que foi apresentada, né, na rede de educação. Fico muito feliz em ver que há um projeto sendo construído e longitudinal, mas vai ter uma dimensão que vai ser, né, uma responsabilidade nossa também. Não adianta achar que a nossa saúde mental ela vai ser comprometida apenas pelas relações de trabalho, né? A gente vai ter que cuidar da saúde mental em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, olhar para as relações familiares, para o que a gente faz com o nosso corpo, para o tempo que a gente dá, né, para o lazer, porque se a gente também não cuida disso, né, não adianta colocar só a culpa no adoecimento relacionado ao trabalho, porque eu acho que fica até injusto. Fala-se muito hoje, né, da questão das emoções, então uma das dimensões que a gente pode aprimorar é a autorregulação emocional, né? A gente precisa entender como as nossas emoções elas surgem, o que causa determinadas emoções, e aí eu preciso entender o que eu posso fazer com essas emoções. A gente não vai parar, né, de senti-las, mas a gente pode talvez evitar danos colaterais, né? Então todo mundo aqui eu tenho certeza que já experimentou alguma ação que fez enquanto estava sob o efeito da raiva, né? Então a gente fala coisas que a gente não gostaria de falar, a gente age às vezes sem sabedoria, e aí agir sobre uma forte emoção faz com que a gente tenha problemas adicionais. Se a gente conseguir identificar, né, a razão dessas emoções e buscar controlá-las, certamente a gente vai evitar outros problemas que no futuro afetarão a nossa saúde mental.
Aqui eu já falei, né, e eu vou frisar de novo nisso, né, a nossa saúde mental, ela está conectada aos nossos hábitos, então a gente tem que buscar algum jeito, né, de cuidar do nosso corpo, de nos mexermos, cada um de nós vai ter que encontrar uma atividade que goste de fazer, que tenha prazer. Né, os estudos mais recentes têm comparado pessoas com transtorno mental. Quando a gente dividiu um grupo que tomava remédio e o outro grupo que não tomava remédio, mas que fez atividade física regular, o resultado daqueles que não tomavam remédio, mas fizeram atividade física foi melhor, né? Então a gente tem que lembrar muito disso, né? A gente vai ter que se mexer. Sono de qualidade, alimentação e práticas meditativas, né? Eu sei que talvez algumas pessoas têm algum preconceito ou dificuldade, mas eu garanto, há muitas práticas que podem se adequar a todos os tipos de gosto que a gente tem, né? Algumas mais passivas, mas há outras formas de meditar também de maneira mais ativa. E aqui alguns, né, alguns pontos mais específicos, já encaminhando para o final da minha fala. Né? Como que a gente alcança esse ambiente acolhedor e solidário, colaborativo nas escolas? A primeira coisa é começar por a gente mesmo, né? Lembrar que a gente não controla a atitude das outras pessoas, então o que cabe a gente é ter boas atitudes. Né? Às vezes a gente quer que a nossa escola seja um ambiente pacífico, que os estudantes se deem bem. Como que é a qualidade da relação com os nossos colegas de trabalho? Né? Se a gente lida mal com os nossos colegas de trabalho, se é um ambiente hostil, cheio de fofoca, como que a gente espera, né, que crianças e adolescentes que estão com um nível diferente de maturidade façam melhores do que a gente? Né? Então vamos investir em boas relações de trabalho. Não quer dizer que a gente tem que ser amigo de todo mundo, né, mas que a gente tem que ter boas relações respeitosas, né, para que o ambiente ele seja acolhedor. O diálogo e a comunicação aberta e respeitosa, né? A gente se comunica mal muitas vezes, e eu acho que essa comunicação mediada pela tecnologia tem nos causado mal, né? Se eu começar a ler aqueles comentários de postagem de rede social, aquilo me adoece, porque todo mundo tem um comentário quase sempre muito agressivo para fazer, né, na rede social. E a gente não vê essa mesma agressividade nas conversas pessoais, né? Eu acho que quando a gente está frente a frente com alguém, a gente modula melhor a conversa. Então já fica a dica, né? Um assunto espinhoso, talvez a gente não tenha que estar discutindo ele por meio de troca de mensagens. Talvez a gente tenha que sentar com a pessoa, né, e poder conversar com ela. Certamente o fato de estar frente a frente, né, vai fazer com que a gente tenha uma modulação mais interessante da nossa comunicação. A gente adora identificar problema, né? Então o tempo inteiro a gente está identificando problema, mas o tempo inteiro a gente quer transferir os problemas para as outras pessoas resolverem, né? Então certamente para qualquer problema que a gente identificar, em alguma medida eu serei responsável da solução. Né? Eu sei que nem tudo depende da gente, às vezes depende da construção de um projeto, de uma política pública, mas até que isso aconteça, o que a gente pode fazer, né, para diminuir as consequências desse problema? Né? E eu acho que as escolas podem ter momentos importantes aí de planejamento e de atuação na resolução de problemas. E aqui, né, uma questão de acolhimento. Né? A gente, como professor, muitas vezes é utilizado pelos estudantes como pessoas, pontos de apoio. E aqui é importante, né, a gente reconhecer os nossos limites. Não é porque a gente é professor que necessariamente a gente sabe acolher todas as situações. Por isso que eu acho que ter uma boa equipe vai ser fundamental quando a gente precisar de ajuda. E aqui eu vou dar um exemplo talvez muito concreto e extremo, mas que pode acontecer. Né? Então a gente pode estar acolhendo uma adolescente, uma criança que está sendo vítima de abuso sexual. Qual que é a condição de uma mulher professora que sofreu abuso sexual na sua vida conseguir fazer um bom acolhimento dessa criança? Pode ser que ela consiga, desde que ela tenha superado bem essa questão, né? Mas se ela não tiver superado, aquilo vai servir, né, como um disparador de muitas emoções para ela. Ela não vai ser a melhor pessoa para acolher, né, aquele estudante naquele momento. Tem que pedir ajuda. Por isso que eu acho que a gente tem que ter boas relações de trabalho para a gente poder compartilhar esses desafios. Talvez naquele momento eu não seja a melhor pessoa para acolher aquela pessoa, né? Eu preciso pedir ajuda e certamente ao final todo mundo vai ganhar. Bom, e eu fico por aqui, né? Eu quero apresentar, a gente está fazendo um spoiler aqui também, né? Espero que nossa relação ela seja mais duradoura, né? A gente está tentando aí firmar uma parceria para fazer um trabalho com vocês, professores.
mas a gente já tem um material de apoio, né, que eu coloco à disposição aí da rede de Minas Gerais, né, tem o livro Conversando sobre Saúde Mental e Emocional na Escola, e a gente acabou de lançar, né, Promovendo Saúde Mental e Emocional na Escola, a partir de práticas das próprias escolas aqui de São Paulo, né, um projeto vinculado à nossa Secretaria da Educação, né, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo e financiado pela Fundação Mafre, mas que está, né, de livre acesso para que vocês também possam consultar. Bom, fico por aqui, né, agradeço a oportunidade, passo a palavra a Graziela. Nossos sinceros agradecimentos ao professor Anderson por suas contribuições. Obrigada, professor. E convidamos agora o professor Rodrigo Suzana Guimarães. Ele é diretor da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde da Universidade FUMEC e abordará os conceitos de indisciplina e atos infracionais. Professor Rodrigo, bem-vindo. A palavra é com você.